A Batalha da China. Esta é a Batalha da China. Esta é a cidade de Xangai em setembro de 1937. Este é o começo terrível de um novo tipo de guerra. Este é o primeiro bombardeio aéreo de civis indefesos. Por que esses homens, mulheres e crianças chinesas inocentes têm que morrer no ataque de bombardeiros japoneses? Para encontrar a resposta, precisamos primeiro entender algo sobre a China e o Japão. E para entender a China, não devemos esquecer 3 fatos. A China é história, terra e pessoas. A China tem uma história de mais de 4.000 anos. É muito tempo. Há apenas 168 anos, Washington cruzou o Delaware. Apenas 452 anos se passaram desde que Colombo descobriu a América. E 1.500 anos desde que o mundo viu a queda do Império Romano. 3.400 anos se passaram desde que Moisés recebeu os 10 mandamentos. 3.700 anos se passaram desde a construção das pirâmides. Mas há mais de 4.000 anos o Império Chinês já existia. E, mais importante, também a civilização chinesa. Uma civilização de arte, sabedoria e paz. Sim, a China é história, e a China também é terra, mais terra do que todo o continente europeu, 1/3 maior que os Estados Unidos da América, e rica em matéria-prima. Essa área consiste na própria China e 4 outras partes. Ao norte fica a Manchúria, imensa e desolada, cheia de matéria-prima. Ao lado da Manchúria ficam a Mongólia e Xinjiang. Aqui fica o deserto de Gobi, uma área imensa e desolada, habitada por tribos nômades, que vêm e vão com seus camelos em rotas antigas. Ao oeste fica o Tibete, o teto gelado do mundo que faz fronteira com a extremidade leste do Himalaia. Uma terra misteriosa que poucos conhecem. Em algumas dessas montanhas nascem 3 grandes rios, a força vital da China. O mais ao norte é o Huanghe, o Rio Amarelo, também a aflição da China devido às suas enchentes. Ao sul fica o Xinjiang, o rio de pérolas que entra nos portos de Cantão e Hong Kong. Mas o maior de todos é o que corre entre eles, o Yangtze, que percorre 4.800 quilômetros no coração da China, trazendo fertilidade à terra e carregando nas suas águas metade do comércio chinês. Sim, a China é terra ao lado da Rússia, o maior país do mundo. Mas, mais importante, a China é pessoas, 450 milhões delas. Se toda a população da China andasse em fila, seria uma procissão sem fim.
Um novo chinês nasceria e cresceria antes de o último homem passar. De cada 5 pessoas na face da Terra, uma é chinesa. E como 1/5 de todas as pessoas são chinesas, devemos saber que tipo de pessoas são. Em todos os 4.000 anos de história contínua, nunca fizeram uma guerra de conquista. São esse tipo de pessoas. Criaram a arte da impressão com tipos móveis. Inventaram a bússola de navegação sem a qual nenhum mar seria atravessado. Estiveram entre os primeiros astrônomos. A sua observação de estrelas e planetas possibilitou a medição exata do tempo. São esse tipo de pessoas. E por que dizemos louça chinesa? Porque a China inventou a arte de fazer porcelana. E como todos sabem, também a pólvora, não como arma de guerra, mas para festejar seus feriados e rituais religiosos. E foi um dos grandes filósofos da China que, 500 anos antes do nascimento de Cristo, deu estas palavras à humanidade: o que não quer que façam com você, não faça com os outros. São esse tipo de pessoas. Enriquecem o mundo no qual vivemos. Sim, a China é incrivelmente antiga, incrivelmente grande e incrivelmente populosa. Até então, poucos se preocupavam com esse país, mas uma grande mudança está acontecendo. Agora a China é a nossa aliada na guerra, ou melhor, nós somos seus aliados. A China enfrenta o nosso inimigo, o Japão, há 7 anos. Por quê? Porque a China, que nunca fez uma guerra agressiva em 4.000 anos, foi forçada a guerrear e morrer aos milhões. Porque a China é terra, 10 milhões de quilômetros quadrados de terra. É porque a China é pessoas, 450 milhões delas. É porque o Japão tinha um plano de usar ambos. Esse plano foi revelado em Memórias de Tanaka, um projeto para conquistar o mundo, escrito em 1927 pelo Barão Tanaka, ministro das Relações Exteriores do Japão. Para conquistar o mundo, temos primeiro que conquistar a China. Esse era seu plano. Fase 1, conquistar a Manchúria e a matéria-prima. Fase 2, absorver a China para ter potencial humano, parte por parte, para não alertar o resto do mundo. Fase 3, uma investida triunfante no sul para pegar as riquezas das Índias. Fase 4, o leste avançaria para derrotar os Estados Unidos da América. Um fato era óbvio: a China seria a base gigantesca a partir da qual o Japão conquistaria o mundo, assim como a Rússia seria dominada pela Alemanha. Mas como era possível para o Japão, com apenas 1/20 do tamanho da China e com 1/6 da sua população, pensar em conquistar a China? Que dirá o mundo? Havia 2 razões para isso. Primeiro, a China moderna, apesar da sua história, estava em pedaços, como um quebra-cabeça. Cada um controlado por um governante com seu exército particular. Em termos modernos, a China era um país, mas ainda não era uma nação. Mas o Japão era uma força militar unida, organizada e altamente arregimentada. A segunda razão está no uso que cada país fez da nossa civilização ocidental. Vamos ver o que a China fez. Já viram que é um filme muito antigo. De fato, tem mais de 30 anos. Mostra um grande homem de nome Sun Yat-sen. Em 1911, ele originou uma revolução que pôs fim ao antigo governo imperial e iniciou uma república moderna. Na história chinesa, ele é tão importante quanto George Washington é na nossa. Ele e seus seguidores elegeram como base da sua nova república palavras chinesas que ecoam as de um outro adepto da democracia: governo do povo, pelo povo e para o povo. E para tornar esses princípios realidade, construíram mais escolas e faculdades.
Havia bolsas de estudo para que seus jovens pudessem frequentar universidades americanas e europeias e trazer outras ideias ocidentais para seu país. E essa geração voltou com novas técnicas de indústria, arquitetura, ciência e medicina. Fizeram mais hospitais para livrar o povo de doenças. Introduziram a escola obrigatória e as formas essenciais de liberdade pelas quais lutamos hoje. Liberdade de expressão e liberdade de religião. Sun Yat-sen morreu em 1925, mas os discípulos liderados por Chiang Kai-shek continuaram seu trabalho monumental. Seu objetivo: a unificação e modernização da China. A indústria chinesa era antiquada e ineficiente. O transporte era lento e inadequado, mas agora trens ligavam portos de mar e rio com as cidades no interior. Uma rede de rodovias estendia a ferrovia até o interior profundo. Após deixá-lo intocado por séculos, a China começou a usar seu depósito de matéria-prima: carvão, ferro, estanho. Logo, ferramentas e máquinas de fábricas novas forneciam mercadorias e produtos para a sua nova economia. Os chineses acreditavam em usar o melhor da civilização ocidental para o progresso do seu país. E enquanto construíam essa nova nação, apenas um dia e meio de navio pelo Mar Amarelo, estava o Japão. Aqui o imperador e seus seguidores fanáticos usavam a mesma civilização ocidental para apenas um propósito: criar a máquina de guerra mais poderosa do mundo. O seu objetivo: a absorção da China e a realização das memórias de Tanaka. Tóquio aprova grande orçamento para armas. Fundo recorde de armas aprovado em Tóquio. Grande custo de armas. Tensão no Japão. Por anos o Japão copiou armas militares e técnicas industriais descobertas em outros países. Por anos o Japão, sob o pretexto de lhe faltar matéria-prima para a indústria, comprou matéria-prima no mundo todo, não só para construir essa máquina de guerra, mas também para alimentá-la durante a guerra de conquista que planejava. Conferência naval em Washington. Enquanto outras nações tentavam evitar guerras reduzindo o armamento, o Japão construiu febrilmente um exército moderno, uma marinha moderna, uma força aérea moderna, para um ataque surpresa ao mundo civilizado. Hoje sabemos sobre as ilhas no Pacífico, que o Japão fortificou, violando todos os tratados internacionais. Por isso foi possível para o Japão, com apenas 1/20 do tamanho da China e com 1/6 da sua população, pensar em conquistar a China no primeiro passo da conquista mundial. E, como viram, em 1931, iniciaram a fase 1, a ocupação da Manchúria. O bombardeio japonês à Manchúria se espalharia com fúria incontrolável até o mundo todo estar em chamas. Tchecos se rendem. Invasão da Polônia. Nazistas atacam Países Baixos. Ataque aéreo a Londres. Nazistas atacam Rússia. Pearl Harbor bombardeado. A fase 1 do plano de Tanaka foi completada exatamente como planejada. O Japão achava que podia realizar a invasão sem se envolver em uma guerra maior. E eles tinham razão. A unificação da China ainda estava muito remota para os chineses do sul para se preocuparem com seus parentes do norte. Usando a tática de passo a passo, os japoneses atacaram Xangai alguns meses depois. A resistência chinesa foi tão grande que cancelaram o ataque. Esperaram 1 ano e atacaram de novo ao norte, tomando a província de Jehol da China. Aqui também tiveram êxito. O mundo criticou. Os chineses protestaram.
Mas os japoneses conseguiram o que queriam: mais um pedaço da China, sem se envolverem em guerra. Para governar a Manchúria e Gerol, o Japão cria um governo fantoche sobre seu comando, Pu Yi, um príncipe chinês. Mas os novos líderes da China não são exatamente irmãos dos bárbaros que invadiram seu país. A prova ainda estava na grande muralha construída pelos seus antepassados há 2000 anos, estendendo-se por 2000 quilômetros por montanhas e desertos para protegê-los dos bárbaros do norte. A Grande Muralha, a única obra do homem que seria possível ser vista da lua. Mas os chineses sabiam que os bárbaros modernos não seriam impedidos por uma guerra, mesmo sendo poderosa, e nem por pessoas, a menos que elas se unissem. Em 1937, a unificação da China fazia tanto progresso que o Japão ficou preocupado. A única arma que não podiam permitir era a união. Eles atacariam de novo antes de a China virar uma nação. Dessa vez seria uma mordida grande, mais 5 províncias do norte do coração da China. O adido militar na Embaixada dos Estados Unidos da América na China, por alguns anos, foi o coronel William Meyer. Ele dirá o que aconteceu. Os japoneses prepararam seu álibi falso de sempre. Dessa vez não foi a ferrovia como foi na Manchúria em 1931. Um soldado japonês desapareceu, obviamente sequestrado pelos chineses. Mais uma vez a honra do Japão foi ofendida e tinha que ser vingada. Assim, na noite de 7 de julho de 1937, em uma cordilheira perto de Pequim, sua máquina de guerra atacou. Em poucas semanas invadiram Tientsin e Pequim. Parecia que os japoneses teriam outro êxito. Agora os japoneses param para organizar essa nova conquista. Os japoneses pacíficos não queriam uma guerra. Se pudessem ter a sua terra sem, mas dessa vez teriam uma grande surpresa. Dessa vez, em vez de protestar e negociar, os chineses revidaram. Não no norte, mas em Xangai, onde o Japão menos esperava. Para entender a luta que se seguiu, precisamos saber algo sobre a cidade de Xangai. Situada perto do rio Yangtze, é a maior cidade da China. Como o maior porto do Extremo Oriente, comércio interno e externo da China. Pelos seus cais e canais passava a maior parte da riqueza do Oriente. Xangai era oriental, não ocidental. Dentro dessa cidade, com 3,5 milhões de chineses, havia uma outra cidade, uma colônia estrangeira, formada pela concessão francesa e o famoso Acordo Internacional. Lá, várias potências como Grã-Bretanha, Estados Unidos da América e Japão tinham destacamentos de tropas. Japoneses, britânicos, franceses e fuzileiros navais americanos para ajudar a polícia de Xangai na preservação da ordem e da paz e para proteger as fronteiras do acordo internacional. As tropas não podiam sair, mas o Japão, em segredo e violando os acordos, aumentou sua guarnição. Quando a guerra começou na fronteira da sua concessão em agosto de 1937, achavam que estavam preparados para tudo.
A força do ataque chinês quase forçou os japoneses para dentro do rio Yangtze, mas com o apoio de seus couraçados, eles aguentaram até a chegada de reforço. O desembarque foi feito nas instalações em Yusung, Liuhu e Lotien, no rio Yangtze, ao norte de Xangai. Os chineses recuaram 16 quilômetros para o interior, onde podiam se proteger do forte fogo naval japonês. Ao mesmo tempo, os invasores conseguiram fazer um desembarque 32 quilômetros ao sul de Xangai. Desembarcaram 2 divisões e foram para o norte para flanquear a cidade. A posição chinesa ficou insustentável e eles recuaram para o oeste e o sul em direção a Nanquim e Changsha. Mas apenas metade do exército chinês que lutou em Xangai sobrou para recuar. Enquanto isso, furiosos pela resistência ao poder imperial japonês, os japoneses se vingaram na população civil da cidade. Uma cidade sem armas ou aviões para se defender. Deliberadamente mataram milhares com seu poder aéreo. Alguns se refugiaram na área do Acordo Internacional, onde o Japão tinha medo de atacar propriedades e pessoas das potências estrangeiras. Por enquanto, não havia lugar para todos. Para cada um seguro lá dentro havia milhares nos portões, indefesos contra o ataque japonês. Não havia saída para essas pessoas apavoradas. Só podiam correr pelas ruas estreitas, se empurrando no centro da cidade, para serem pegas e enterradas vivas, com a queda de construções em chamas. Assim, o Japão apresentou um novo tipo de guerra ao mundo. Uma guerra de terror deliberado, de assassinato em massa e assustadora. Quando a guerra acabou, os japoneses ocuparam a península inteira a leste de Xangai. Reorganizaram-se e lançaram um ataque coordenado a Nanquim. Uma coluna seguiu a ferrovia
e a outra foi para o sul. Essa coluna se dividiu e continuou na esperança de impedir uma retirada do exército chinês, que defendia Nanquim. Foi aqui, no Yangtze, que os japoneses atacaram uma canhoneira americana, a USS Penny, apesar da marca norte-americana. A bombardearam e afundaram com muitos americanos. O primeiro navio americano destruído nessa guerra. Mas, oficialmente, isso foi um erro e o governo japonês pediu desculpas. Enquanto isso, em Nanquim, os chineses defendiam a sua cidade, a capital da República Chinesa. Mas, de novo, o poder japonês era muito grande e após uma batalha de alguns dias, a cidade se entregou aos invasores. Com a ocupação de Nanquim, os japoneses exageraram de novo na sua crueldade. A população indefesa ficou presa dentro dos muros sem poder fugir. Os soldados japoneses aproveitaram, estupraram e torturaram, mataram e massacraram. Em um dos massacres mais sangrentos da história, eles mataram 40.000 homens, mulheres e crianças. Para quem sobreviveu, seria melhor ter morrido. O horror dos seus corpos deformados era pior que a morte. Essas cenas foram feitas por um missionário americano e contrabandeado para fora da China. Após Nanquim, esse pesadelo de crueldade era ainda mais terrível, porque fora planejado pelo alto comando japonês dilacerar o coração do povo chinês de uma vez por todas. E então aconteceu aquilo com o que Sun Yat-sen sonhou, e pelo que Chiang Kai-shek lutou, aquilo que é mais forte do que muros de pedra, a determinação de resistir. No seu último ataque, os japoneses conseguiram o que 4.000 anos não realizaram. Uma China unida, uma China despertada. Temos que nos unir como um homem e enfrentar esses bandidos japoneses. Kai-shek.
Vamos apoiar essa guerra com toda a nossa força. Lutamos por sobrevivência e independência. Nunca nos entregaremos. Vamos resistir até o fim. Mas a China sabia que só vontade de resistir não bastava. A China tinha que criar o poder para resistir, e isso não se conseguia de repente. Então eles também fizeram um plano, que era esse. Aos poucos eles entregariam territórios, enquanto desenvolviam força e armas para livrar seu país dos invasores. A potência industrial da China iria para o oeste, além das montanhas e da ferrovia, e das linhas de comunicação. Lá, seguros de ataques inimigos, produziriam as armas que a China tanto precisava. Assim, eles trocariam espaço por tempo. Espaço por tempo. Explodir as estradas. Espaço por tempo. Incendiar a terra. Espaço por tempo. Explodir as fábricas. Deixar nada para os invasores. Então as pessoas partiram, de carroça, a pé, se arrastando. Trinta milhões delas, movidas por um impulso, partiram para o oeste. Uniram-se e foram para o oeste por um caminho que percorria 3.200 quilômetros em um deserto sem estradas. Assim, o mundo testemunhou um dos espetáculos mais impressionantes da história humana. A maior migração em massa já registrada. Tudo que podia ser movido, os chineses levaram em uma jornada homérica. Suas bibliotecas, escolas, hospitais, tudo foi desmontado e levado. A maquinaria de 1.000 fábricas, pesando mais de 1.400 toneladas, foi levada em baús, carros de boi e nas costas, para 3.200 quilômetros dali. 3.200 quilômetros ao oeste. Quando podiam, se reuniam nas ferrovias restantes, na esperança de andar parte do caminho de trem para o seu destino no oeste. Quando lotaram o último trem com pessoas e maquinaria, os trilhos em si foram desmontados, trilho por trilho, travessa por travessa, elevados para o oeste, para não deixar nada para o inimigo. Cada rio indo para o oeste estava carregado. Cada barco, cada barca estava sobrecarregada com as ferramentas preciosas para a nova China. Nada podia impedi-los, nem os rios que nasciam nas montanhas. Para o oeste levariam sua maquinaria mais preciosa do que o ouro.
A distância era medida com a mente, com os pés a cada centímetro. A corda era molhada em cada passo com seu suor. Onde não havia trens, barcos, carros de boi, ainda havia mãos, pés e costas dispostas. 30 milhões de pessoas indo para o oeste, para longe dos invasores, da escravidão e da morte, em direção à liberdade. Agora, nas montanhas livres do oeste, cidades antigas ganharam vida nova e moderna. A líder era a nova capital da China livre, Chongqing. Aqui, nos penhascos acima do rio Yangtze, os chineses restabeleceram o seu governo, mas sabiam que não estariam salvos de ataques aéreos japoneses. Ainda se lembravam bem de Xangai. E nos penhascos nos quais a cidade era construída, milhares de trabalhadores apressaram a construção de cavernas enormes como abrigos para o povo e máquinas vitais para a sua vida. Para os japoneses, Chongqing era o coração da China que estavam determinados a conquistar. Destruí-la era eliminar o espírito da nova China. Como não podiam alcançá-la por terra, usariam bombardeiros para varrê-la da face da terra. Contra essas esquadrilhas japonesas, obsoletos aviões chineses, numa tentativa suicida, tentaram defender Chongqing. Mas nem os aviões e bombas japonesas destruíram a vida da cidade.
pois pessoas e fábricas estavam debaixo da terra, onde as máquinas trabalhavam dia e noite, a salvo das bombas e destruição. Dessa vez, os chineses se adiantaram ao seu inimigo. Apesar de bombas, fogo e destruição, dessa vez eles os enfrentaram. A Chongqing em chamas tornou-se símbolo do seu espírito indestrutível. O chamado às armas ecoava em toda a Nova China, e do vasto interior, milhões atenderam à convocação. Eles vieram do sul e do norte, do leste e do oeste, para formar o exército do povo. Com uma nova fé no coração, homens e mulheres deixaram lar e terras para lutar por algo maior do que seu lar, suas terras e suas vidas. Lutavam pela nova China. Eram soldados novos e não tinham experiência, mas se esforçaram e treinaram. Aprenderam a disciplina e a ordem do treinamento. Sabiam que tinham que atacar firme. Aprenderam a matar. Os jovens também se apresentaram. Aprenderam a cuidar de doentes e feridos. Mulheres se uniram aos maridos, irmãos e namorados de uniforme. Voluntários de outros países vieram para ajudar. Homens determinados a lutar contra a tirania e a opressão em qualquer lugar. Americanos como o lendário Coronel Chenot e seus tigres voadores, que com seus poucos aviões americanos derrubou aviões inimigos em um espetáculo fantástico, quase sempre vitorioso. Os japoneses esperavam conquistar o mundo usando um enorme cavalo de carga chinês. A fase 2 do plano Tanaka era domar esse cavalo, mas o grande cavalo se recusou a ser domado. Os japoneses viram seu plano de conquista afundar. Decidiram secar a força do gigante, cortando a veia pela qual passava o abastecimento vital da China. Posicionaram-se ao longo dos rios. Estradas de ferro destruídas pelos chineses foram reconstruídas com trabalho escravo. Assim partiram para o interior, controlando vias férreas e de comunicação. As linhas de suprimento do exterior foram cortadas por couraçados japoneses, bloqueando a costa. A estratégia japonesa era o isolamento da China. Porto após porto foi ocupado. Assim a China não recebia suprimentos, que não podia produzir sozinha e que recebia dos amigos ocidentais. Sem petróleo, gás, armas e aviões, a China estava condenada. Com toda a costa chinesa nas mãos dos japoneses, só havia duas rotas para trazer o material vital. Da Indochina, uma estreita via férrea ia para o interior até Kunming, ligando-se a uma estrada que ia até Chongqing, mas sua capacidade era limitada. E havia também a rota das caravanas de camelo da Rússia, pelo deserto de Gobi, que traria menos ainda. Essas rotas forneceriam muito pouco e estavam perto do território japonês. Não eram seguras. Só havia uma alternativa, uma via férrea na Birmânia,
ia do porto de Rangoon até Lachil, separando-a da estrada em Kunming. Havia centenas de quilômetros de montanhas altas e abismos profundos. Se esse trecho tortuoso de montanha pudesse ser substituído por uma rodovia moderna, nesse lugar onde só passavam jumentos, a China teria uma via de suprimentos até a Birmânia e o mar. Várias companhias internacionais e conhecidas foram chamadas para fazer o trabalho. Disseram que estaria pronta em 6 ou 7 anos, se a China fornecesse maquinaria moderna. Mas a China não tinha maquinaria e nem 6 ou 7 anos. Então começou a construir a estrada com as mãos. Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares trabalharam penosamente para cavar essa via de suprimentos tão necessitada na montanha. Com trabalho árduo e suor, eles criaram a Estrada da Birmânia. Não em 6 ou 7 anos, mas em menos de 12 meses. Um monumento do novo espírito da nova China. Assim que ficou pronta, a estrada foi utilizada. Milhares de caminhões iam e vinham por ela, subindo 3.000 metros por curvas perigosas. Ao longo de beiras de precipícios, passavam caminhões com 30 centímetros de espaço livre. Os novos suprimentos vinham constantemente pela linha vital da China para o mar, protegidos por Chenot e seus tigres voadores. O sacrifício chinês não pode ser medido apenas por milagres de construção. Também é medido pela tragédia da destruição. Durante a construção da Estrada da Birmânia, os invasores japoneses abriram e expandiram 2/3 das vias férreas do país. No verão de 1938, foram atrás do terço que restava, começando com a conexão vital em Chengshao. Chengshao fica nas margens do Rio Amarelo, a frição da China. Originalmente ele ia para o sudeste, para o Mar Amarelo. Mas há um século, uma grande enchente mudou seu curso, levando-o para o norte. Geração após geração, durante a enchente da primavera, os chineses trabalharam nos diques para manter o rio no seu curso, protegendo lares e colheitas. Agora, com o avanço do Japão para Chengshao, eles explodiram o dique do sul do Rio Amarelo, provocando uma enchente entre eles e os japoneses. O rio voltou para seu curso antigo, formando uma barreira que até hoje evita a entrada do Japão nessa área. Assim, mais uma vez, sem poupar nenhum sacrifício humano, os chineses mantiveram a fé. E eles ainda tinham mais truques na manga. Notarão que este mapa da conquista japonesa não se parece com os mapas militares que viram antes. Pelos padrões militares devia ser assim.
como os japoneses queriam que fosse. Mas eles viram que a ocupação de cidades chinesas e o controle de rios e vias férreas estava longe de significar a rendição da China. Os chineses formaram grupos de guerrilha treinados para atormentar as forças japonesas. Eram principalmente lavradores que ficaram aqui durante a grande migração para o oeste. Lavradores pacíficos um dia, lutadores fatais no outro, inimigos imprevisíveis e incontroláveis. Os japoneses controlavam as linhas de comunicação, mas dentro destes bolsões, as guerrilhas atacavam constantemente os invasores. Quando o Japão tentava matá-los, desapareciam e apareciam dentro de outro bolsão. Com ataques surpresa e rapidez, emboscavam patrulhas inimigas. Os japoneses sofriam mais que os chineses. Enfrentavam a terra chinesa, as grandes distâncias, os rios, as enchentes, os pântanos, inimigos que desafiavam a sua máquina de guerra. O grande cavalo que usariam para sua conquista mundial provou ser muito arredio. A fase 2 do Plano Tanaka se tornou o que os japoneses chamam de incidente chinês. Isso os deixou em um dilema. A fase 2 do Plano Tanaka ainda estava incompleta, mas as fases 3 e 4 não podiam mais ser adiadas. Na Rússia, a grande ofensiva alemã estava levando a capacidade militar russa ao limite, eliminando o medo japonês de interferência russa. A Grã-Bretanha, após os ataques de Dunkirk e a Batalha da Grã-Bretanha, estava militarmente quase exaurida. A marinha estava no mar, protegendo a sua linha vital de suprimentos. Aqui na América, finalmente acordamos para o perigo e tomamos medidas para nos proteger. Liberamos fundos para uma marinha nos 2 mares e nosso exército se expandiu rapidamente. Para realizar o objetivo final do Plano de Tanaka, esse era o momento de atacar. Com a Rússia ocupada, antes de a Grã-Bretanha se recuperar e antes de nós ficarmos fortes demais. Assim, o Japão tomou uma decisão fatal. Ele iniciaria as fases 3 e 4, a conquista das Índias e dos Estados Unidos da América, sem completar a fase 2, a conquista da China. Então a força americana chegou ao Pacífico. Sem aviso, como sempre fizeram, atacaram de novo. A posição da China agora devia estar bem melhor. Ela tinha aliados na guerra com o Japão. Nós, os britânicos, os holandeses. Mas não foi assim para a China. Pois nos primeiros meses de 1942, quando sofremos derrota após derrota pelos inimigos, Península Malaia invadida, Singapura cai, Estreito tomado. A China sofreu seu maior retrocesso. Com a derrota, a China perdeu a estrada da Birmânia. Mas a coragem da China nunca vacilou. Sua determinação nunca enfraqueceu. Na história dos meses longos e trágicos da derrota de 1942, uma página se destaca.
A página é escrita pelos nossos aliados chineses. Aqui fica a cidade de Changsha. Os japoneses a queriam por duas razões. Ficava no centro de um arrozal chinês e era uma importante junção ferroviária. 2 vezes tentaram tomá-la e foram afugentados, formando uma grande força de ataque na véspera de Natal em 1941. Eles avançaram para Changsha em 3 colunas. Em 3 pontos no caminho, os chineses os enfrentaram. Mas em vez de recuar para Changsha, foram para o leste, para as montanhas. Os japoneses cercaram a cidade na véspera de Natal, furaram as defesas externas e atacaram as internas, vindos de 4 direções. Apesar da resistência, achavam que a conquista era só uma questão de horas, mas não sabiam que era uma armadilha. As forças chinesas recuadas nas montanhas atacaram a linha de abastecimento japonesa e a destruíram. As forças de ataque ficaram sem comida e munição e iniciaram a retirada. Os chineses lançaram uma contraofensiva e afugentaram os japoneses. Os japoneses sofreram ataques contínuos das forças chinesas que o perseguiam. A Batalha de Changsha foi uma vitória para o povo chinês. O povo que não se renderia, que lutaria pela sua liberdade, suas terras, um povo que não seria vencido. E no início de 1944, uma outra história maior seria escrita. Indo para o sul do Pacífico, nós estamos na ofensiva. Nas selvas da Nova Guiné, nas Ilhas Marshall, na costa da Bretanha, nas águas do Pacífico, o Japão enfrenta a grande força da nação que atacou. Para libertar a China. E na Índia, forças americanas, britânicas e chinesas se unem sob o comando do Lord Mountbatten para libertar a China. Pois a guerra da China é nossa guerra. Seus milhões não pertencem só à China unida, mas também às Nações Unidas. O líder dos americanos é o General Stilwell, que tem a honra de ser o chefe do Estado-Maior dos Exércitos Expedicionários. Divisão após divisão das tropas chinesas é levada em nossos aviões para a Índia, onde são equipadas com modernas armas americanas, treinadas para aguentar o confronto com o Japão. Apesar do controle inimigo do norte da Birmânia, uma nova estrada é construída, passando por montanhas, selvas e pântanos da Índia à China, para se ligar à antiga estrada da Birmânia. Em ambos os lados, patrulhas americanas e chinesas protegem a estrada e atacam os japoneses. Suprimentos e munição chegam de aviões e paraquedas. De Campos, na Índia, um avião decola a cada 6 minutos, levando artilharia, jipes, munição, suprimentos para a China. Pelo céu birmanês e essas montanhas de 4.500 metros, mais tonelagem é levada para a China do que passou na antiga estrada da Birmânia. E nos céus da China, o Japão enfrenta nova oposição. Jovens chineses
muitos treinados no Arizona, Novo México ou na Califórnia, lutam ao lado de seus companheiros americanos. Os soldados da Força Aérea Chinesa e os da 14ª Força Aérea de Chinou voam hoje por toda a China, atacando concentrações inimigas e destruindo seus navios na costa chinesa. O mesmo povo que fez uma nação migrar 3.200 quilômetros, construiu a estrada da Birmânia e fez pistas de aviação com pedras, lama e mãos pacientes e incansáveis. Hoje, mesmo ainda isolados do resto do mundo, exércitos e guerrilhas chinesas continuam firmes contra a máquina de guerra japonesa. Jovens e velhos de uma grande nação, juntos com a comunidade britânica, lutam lado a lado em uma luta tão antiga quanto a própria China. A luta pela liberdade contra a escravidão, civilização contra a barbárie, o bem contra o mal. Da sua vitória depende o futuro da humanidade. Nós da China, como vocês, queremos um mundo melhor, não apenas para nós, mas para toda a humanidade. E nós vamos tê-lo. A vitória da democracia só será completa com a derrota da máquina de guerra da Alemanha e do Japão. O que viram nesse filme vem de fontes chinesas. Serviço Fotográfico Militar Americano e Britânico, missionários, cinejornais e filmes japoneses apreendidos. Certas cenas de não combate são de filmes históricos. Mapas e diagramas foram feitos pelo